Japão, um país repleto de mistério que desafiam a lógica e a razão, desde lendas que assombram gerações inteiras até casos criminais que chocam o mundo inteiro. Eu juntei algumas lendas e mistérios relacionados que aconteceram no Japão e compilei tudo em um vídeo. Se quiser parte 2, deixe no comentário. O Inferno de Tomino. O poema de 1919 é sobre a jornada de uma jovem pelo inferno, alimentando por suas irmãs. Ninguém sabe ao certo o que inspirou o poema. É difícil entender completamente o significado. Mas o consenso geral é que se você lê-lo em voz alta, você acabará como a pequena Tomino, ou seja, morto. Uma vez, um locutor leu o poema numa rádio e no meio da leitura ele ficou sem ar, parou de ler, caiu e teve um corte que precisou levar 7 pontos. Mesmo assim, ele se recusa a acreditar que a culpa foi do poema. Tec Tec. A história conta que durante os anos 40 houve um caso que envolveu uma moça que foi brutalmente espancada em seu escritório, fazendo com que entrasse em depressão e se jogasse em uma linha de trem. Sua morte teria sido sofrida e dolorosa. Assim, o seu corpo teria sido partido ao meio. Após sua morte, ela se tornou um espírito vingativo, que vaga pela noite em estradas escuras, arrastando seu torso no chão e carregando em suas mãos objetos cortantes. O nome Tec Tec refere-se ao som que a foice faz ao bater no chão enquanto ela o arrasta. Alguns dizem que ela está à procura por suas partes que foram perdidas quando foi cortada pela metade. Outros dizem que ela é brava com a humanidade por não ter sido ajudado. Alguns dizem que ela está procurando por suas pernas que foram perdidas quando foi cortada pela metade. Outros dizem que ela está brava com a humanidade por não ter a ajudado quando ela estava morrendo. Ou que ela simplesmente está fora para matar o maior número de pessoas possíveis. Kujisaki Onna. A história conta que num dia uma bela jovem se submeteu a uma cirurgia plástica. Infelizmente o destino foi cruel com essa pobre moça, pois algo terrível aconteceu com ela. Durante a inspeção, fazendo com que sua boca fosse rasgada de orelha a orelha. Assim, lhe deixando totalmente desfigurada. A lenda, com base em rumores, o espírito Kujisaki perambula durante as ruas e os desertos do Japão durante a noite com uma máscara cirúrgica, e que você se deparar com ela, logo irá perguntar se você acha ela bonita. Caso diga sim, ela irá tirar a máscara e revelar o seu rosto deformado. Logo surge novamente a pergunta: ainda assim você me acha bonita? Caso você mude sua opinião sobre a moça, diga não. Ela irá te cortar ao meio com a tesoura. Porém, caso sinta-se encurralado e você diga sim, ela irá rasgar sua boca para que fique igual a dela. Cabeça de vaca. Dentre todas as histórias do Japão, uma das mais sinistras e misteriosas é a história do cabeça de vaca. Não se sabe se essa criatura é um yokai ou um bakemono. Acredita-se que sua origem é por volta do século XVII. Porém, contudo, ela se perdeu com o tempo. De acordo com o rumor, um professor estava lendo para sua classe. Num passeio escolar, ele tinha o hábito de entreter os seus alunos durante o passeio, história de fantasmas e tudo. Os estudantes que tendem a ficarem indisciplinados aos longos da viagem naturalmente se tornariam quietos, enquanto ouviam os contos de terror do professor. Muitos deles pareciam realmente assustados. Depois de algum tempo, o professor anunciou que iria contar a eles o próprio conto proibido chamado Cold Head.
Antes que eles pudessem terminar, as crianças começaram a entrar em pânico, implorando para ele parar. Não diga a nós. Uma criança ficou pálida e tapou os ouvidos, e os outros começaram a gritar, mas o professor se recusou a parar. Dizem que os olhos deles ficaram brancos e que ele possuía um demônio. E continua prosseguindo com a história, como uma força invisível tivesse controlando a sua mente. Quase uma hora depois, o professor recuperou seus sentidos e descobriu que o ônibus tinha caído numa vala. Todos os estudantes haviam desmaiado e estavam com a boca espumando. O motorista do ônibus estava caído sobre o volante, suado e tremendo. Não está claro o que aconteceu a seguir, exceto o professor nunca mais contou essa história novamente. Yuki-onna. Yuki-onna é um espírito de uma mulher que morreu em uma nevasca enquanto era perseguida. Mediante isso, ela é sempre associada aos desaparecimentos de pessoas em nevascas, sendo ela a própria causadora das tempestades de neve durante o inverno. Contam que, ao mesmo tempo que ela é bela e serena, a bruxa da neve pode ser extremamente cruel, matando sem piedade os inocentes indefesos em meio às nevascas. Até o século XVII, ela foi quase uniformemente retratada como sinônimo de mal, como um fantasma de beleza efêmera. Embora se pense que ela seja uma lenda antiga, o primeiro relato escrito conhecido sobre a Yuki-onna vem do período Muromachi. O monge Soji escreveu sobre suas viagens na província de Enchigo, atual prefeitura de Niigata, o seu encontro com uma Yuki-onna. Soji descreve que saiu de sua casa em uma manhã de neve e viu uma mulher linda em comum parada em seu jardim congelado. Ela era enorme, quase 10 pés de altura, com a pele mais branca do que qualquer ser humano. Embora seu rosto fosse jovem e bonito, seu cabelo era branco, pendia frouxamente sobre seus ombros. Seu kimono era branco, a ponto de ser translúcido, e era feito de algum tecido mágico de gaze que se agarrava ao corpo da mulher. Soji tentou falar com ela, mas ela desapareceu na neve, discutindo sobre a visão mais tarde com seu amigo. Nativa da região, Soji foi informado de que era um espírito da neve, Yoki no Seirei, que normalmente aparecia durante fortes nevascas. Era raro que ele aparecesse na cúspide da primavera. Bom, me diz aí, conhece uma dessas lendas assustadoras? Ou desafia um amigo para ver se ele conhece. Espero muito que vocês não tenham conhecido essas lendas. Nos vemos no próximo vídeo. Qual próxima lenda desconhecida vocês queriam que eu trouxesse para o canal? Deixa aqui embaixo.